Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e no vídeo de hoje eu trouxe aqui com a minha irmã. E ela é a Maria Fernanda e pra quem me acompanha aqui no canal há um tempo, em 2023, eu fiz um vídeo com ela, que eu vou deixar o link aqui nos cards. E pra quem também tem me acompanhado há um tempinho aqui no canal, sabe que eu pensei em começar a fazer meio que um quadro aqui de podcast no canal. E hoje eu continuarei fazendo esse quadro. E eu e minha irmã faremos uma série de vídeos falando sobre vida com Deus, o que é vida com Deus, o que é praticar uma vida com Deus. E afinal, né, a gente precisa disso pra viver uma vida com Deus. Então, a gente teve a ideia de começar falando sobre João 6, que foi uma passagem em que depois que Jesus, ele fala uma palavra um pouco mais dura, assim, um pouco mais pesada, o pessoal fica tipo, nossa, reclamando da mensagem que Jesus falou. E aí Jesus falou assim, se vocês quiserem, vocês podem ir embora. E aí a galera vai embora mesmo, tem muita gente que vai embora, mas ficam os 12 discípulos. E eles falam assim, Pedro fala assim, pra onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E essa é uma das grandes afirmações de Pedro. Ele fala, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E por que a gente está falando sobre isso? O que isso tem a ver com vida com Deus? Porque quando a gente reconhece isso, que Pedro reconheceu de que, meu Deus, só você tem as palavras de vida eterna. E na verdade o Senhor é a própria palavra, né? Ele é o verbo vivo que viveu entre nós, enfim. Então, o que a gente quer dizer com isso? A partir de agora, provavelmente você está vendo esse vídeo, tem duas opções. Ou você é um recém-cristão, Sim. recém-convertido, e não sabe o que é uma vida Não, com tem Deus. 3 opções, porque tem a opção também de curiosidade. Tem a pessoa que tá curiosa, veio assim, querendo entender o que é isso, vida com Deus, como você se relaciona com Deus. Tem a pessoa que é recém-convertida e tem aquela pessoa que já é cristão, mas que talvez esteja em uma situação de Dúvida. frieza espiritual, talvez dúvida realmente, porque isso é algo que Porque acontece é algo normalmente. extremamente normal. Às vezes, nós como cristãos, a gente tem dúvidas e a gente se repreende pelas dúvidas que a gente tem. Mas, gente, a coisa mais normal do mundo é ter dúvida. Eu lembro quando eu era pequena, eu tive uma dúvida muito grande se Deus era real. E Deus me respondeu, sabe? Então, ter dúvida é muito normal. Esse é um dos pilares. Enfim, aí... então assim, primeira coisa, quando a pessoa começa a ter uma vida com Deus, ela reconhece, Jesus é o Cristo, meu Senhor, meu Salvador. E não só isso, pra onde mais eu iria? O que mais eu vou fazer? Como que eu vou viver uma vida sabendo dessa verdade? De que só Deus tem a palavra de vida eterna, ou seja, Ele carrega a eternidade nele. Então, como que eu vou viver agora sabendo dessa notícia? E a capacidade, como eu vou viver sabendo que eu tenho que abrir mão de muita coisa pra viver com Deus. Porque como eu vivo, né? Eu sendo adolescente cristã, a minha irmã também foi adolescente cristã. Tipo assim, a gente vive com uma certeza, que é a certeza que Deus virá. Só que como é caminhar com essa certeza? Porque sim, pra caminhar com Deus é necessário a gente abrir mão de muitas coisas. Mas o que a gente tem que entender também é que a vida com Deus é uma vida em que a gente não carrega mais culpa. Exatamente. Por quê que a gente não carrega mais culpa? Porque Cristo já levou toda a culpa na cruz, toda a culpa do nosso pecado na cruz. Então, a gente não tem mais que viver naquela cobrança, tipo assim, talvez você já tenha escutado falar de devocional. Tem que ler a Bíblia todo dia, tem que orar todo dia, tem que jejuar, não sei o quê. Mas a gente não precisa viver uma vida, tipo assim, com uma cobrança, tipo, meu Deus, tem que ler a Bíblia, senão Deus vai me castigar. Não é assim que funciona. Exatamente. Então, a gente tem que ver uma vida com Deus, tipo, a gente tem que ir até o lugar secreto, a gente tem que ir até a Bíblia, ir até o lugar de oração, porque a gente tem necessidade disso. Até porque a gente precisa disso. O que adianta a gente ir até Deus por medo de ir pro inferno? Por remorso, tipo, cara, se eu não fizer isso, eu vou pro inferno, eu tenho que seguir a Deus, então, tenho que ler a Bíblia por medo de ir pro inferno. E o que assim, adianta? então você não tá se relacionando Exatamente, com Deus você não tá tendo um relacionamento com Deus. Você tá tendo medo. Você tem de medo Deus. e você decide que deve viver com ele porque você tem medo do futuro. Nossa, baleia agora. Enfim, então assim, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes é uma coisa que você pode se pegar até depois, assim, fazendo, de se cobrando de fazer alguma coisa, mas a verdade é que o que Jesus quer, o que Deus quis desde o princípio é um relacionamento com o homem. Um homem. Então, lá no Jardim do Éden, o que ele queria se relacionar com o homem.
Então, o que a gente tem que fazer agora? A mesma coisa do princípio, se relacionar com Deus. É isso que Jesus veio, para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Então, quando você chegar no seu secreto, no seu momento de devocional, se sinta livre, porque o Senhor te deu liberdade. E onde há o Espírito, há liberdade. Então, a gente tem que viver andando nisso, caminhando nisso. Exatamente. Ela falou sobre, desde o princípio, Deus querer se relacionar com o homem. E teve uma vez que eu tava passando pelo TikTok e uma palavra me constrangeu muito, que eu achei muito bonita. Isso é escrito em Gênesis 1. Ou seja, é o primeiro livro da Bíblia toda e é o primeiro capítulo da Bíblia toda. E nele, Deus ele criou o mundo. Deus criou as árvores, Deus criou os animais que ficariam nas árvores, Deus criou o mar e Deus criou os animais que ficariam no mar. Deus que criou tudo. Então, quando Deus criou o mar, ele falou para no mar ter os peixes. Quando ele criou a terra, ele falou para na terra ter as árvores. E quando ele criou o homem, ele falou com si mesmo. E tanto que na palavra dele diz que nós somos imagem e a semelhança de Deus. E o que acontece quando a gente tira um peixe d'água? Ele morre. O que acontece quando a gente tira uma planta da terra? Ele morre. Então o que acontece quando nós somos tirados de Deus? Nós morremos. Então, por isso que Pedro fala também, só tem as palavras de vida. Exatamente. Que nos dá vida. E não vida qualquer, mas vida eterna. Para sempre, para todos. Sim. E viver com Deus é viver com a certeza. É viver uma certeza, cara, que Deus tem um amor tão grande por nós que ele morreu. Ele enviou o seu filho que morreu por nós. E para que hoje a gente pudesse se relacionar com ele com um livre acesso. Hoje nós temos um livre acesso a Cristo. Eu li Crônicas de Nárnia, né? O segundo livro de Crônicas de Nárnia tem uma cena que quando o leão, que é a representação de Jesus, ele morre, a mesa da pedra, ela quebra totalmente. Isso é uma representação do véu se rompendo e agora todos eles estavam livres do inverno eterno. Então, viver com Deus é isso. Você entender que você é livre para viver com Deus. Você é livre para fazer as suas escolhas. E que a gente tem que escolher. A gente tem que falar, cara, eu escolho viver com Deus. Então, assim, tem outra coisa. Eu acho que pode ser assim, a última coisa que a gente vai falar sobre pode isso. Ser. Que a vida com Deus é uma vida, é uma vida, né? Literalmente, não é só um momento. Não é só o momento que você está lendo a Bíblia. Não é só o momento que você está na igreja. Não é só o momento que você está pregando, sei lá. Vida com Deus não é isso. Vida com Deus é desde quando você acorda até quando você vai dormir. E às vezes até quando você está sonhando. É vida com Deus também. Então, assim, a vida com Deus é o seu respirar. Tem que ser isso. É você acordar já falando, Deus, eu preciso do Senhor. Teve um dia que eu acordei com uma sensação de ansiedade, assim, um pouco nervosa. E aí, a primeira coisa, o meu primeiro pensamento foi orar, assim, falar, Deus, por favor, esteja comigo no dia de hoje. Eu preciso do Senhor para viver. E o meu dia foi maravilhoso. Eu lembro que eu me senti super bem no meu dia. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né? De acordar e o nosso primeiro pensamento tem que ser Deus. E o nosso último pensamento tem que ser Deus. Ele tem que ser a primeira e a última pessoa que a gente falar. Exatamente. Então, vida com Deus é você ter um amigo ali 24 horas por dia. O Espírito Santo tá ali com você o tempo todo. Então, você pode orar o tempo todo. Você não precisa ter só um momentinho para orar. Claro que você pode reservar esse momento para orar, às vezes, um pouco de mais tempo e com mais intencionalidade. Mas durante o seu dia, ore. Antes de estudar, ore. Fala assim, Deus, me dá conhecimento, estuda comigo. Exatamente. Ele tem que ser a primeira pessoa que você fala bom dia e a última pessoa que você fala boa noite. Sim. Eu falei isso uma vez aqui no canal e os comentários estavam tipo assim, isso é tão verdade, porque quando a gente acorda com preocupação. Hoje eu tenho que fazer isso, aquilo, hoje eu vou ver tal pessoa, hoje eu vou fazer isso. E às vezes a gente prende nossos pensamentos com outras coisas, entendeu? Principalmente nós, né, que nos preocupamos tanto com o que vai acontecer, sendo que a gente deve confiar numa vida com Deus. Que ter uma vida com Deus é praticar o que Ele diz. E na palavra dele diz que nós devemos confiar nele. Isso. E uma vida diária, uma vida constante. Então, por exemplo, durante o seu dia, enquanto você lava uma louça, conversa com Deus enquanto você estuda. Fala com Deus, fala suas dificuldades, os estudos para Deus, porque Deus quer ouvir. Exatamente. Teve um dia que, inclusive, eu tava varrendo a cozinha. E aí eu tava varrendo, aí eu tava orando, assim, falando assim, Deus, por favor, eu tava pedindo pra ele me dizer o que ele achava sobre uma situação. E ele me respondeu logo depois, porque logo depois eu sentei e fui ler a Bíblia e a resposta tava ali na minha cara, assim, na Bíblia. Então, pra você ver, às vezes você vai estar varrendo, você vai estar lavando louça. Não deixe de buscar o Senhor e você vai ver como o seu espírito vai sendo alimentado. Exatamente. A sua vida com Deus é alimentar o seu espírito que tá faminto
por Deus. Porque Deus colocou em nós, em todo o coração de todo homem, um anseio pela eternidade. Exatamente. Então a gente nunca vai estar satisfeito enquanto a gente não estiver no céu com Jesus. Então, enquanto a gente está aqui na Terra, o que a gente pode fazer? Buscar o Deus que a gente vai estar durante toda a eternidade. Sim. Se você não consegue ficar com Deus aqui na Terra, como você vai passar a vida eterna com Ele? Como você vai ficar eternidade com Deus se você, na Terra, num tempo curto, você não tá conseguindo, sabe? Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio do que é uma vida com Deus, do que é praticar uma vida com Deus. E eu espero que vocês possam ter sido tocados, que eu espero que possa ter ajudado você de alguma maneira. Deixe seu like, deixe seus comentários sobre o que você acha sobre tudo que a gente falou. Sim, dê sobre sua opinião. suas experiências. É isso. É isso. E não deixa de compartilhar com seus amigos, que assim, manda pra aquele amigo que não sabe o que é ver com Deus ainda, manda pra ele e fala assim, aí, vamos ver com Deus junto. Né? Isso aí. E também manda pro desviado e manda pro não crente, porque aí eles vão se converter. Assim como diz, o homem afia o homem. Não, o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Não, como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não, na minha tradução tá bom, afia o homem. Tchau. Acho que é a mesma coisa, né? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.